Bom, o mercado mundial está despencando. Será que chegou a hora do grande reset? Os preços não param de cair. Se a gente olhar o próprio Ibovespa, são mais de 5% de queda nos últimos 5 dias. E lá fora a coisa fica ainda mais feia. São 9% de queda nesse mesmo período. Em alguns momentos, chegando a uma queda de mais de 12%. No Japão, o que a gente vê é praticamente 13,5% e até mesmo o Bitcoin chegou a cair 25% nesses últimos dias somente. O que é que está acontecendo? O que é que pode acontecer no futuro e como é que você deveria estar investindo nesse momento? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Boa, vamos lá. Primeira coisa, o que é que significa esse grande reset mundial que de vez em quando as pessoas começam a falar sobre isso? Se você digitar isso no Google, você vai ver uma infinidade de possibilidades e de conceitos por trás desse tema. Mas basicamente o conceito principal é como se tivesse uma mudança em como o mundo é gerenciado, trazendo muito mais poder para uma concentração cada vez menor de pessoas no mundo que controlam meio que tudo. E lógico, nesse meio tempo, tirando o poder de outras nações que são grandes hoje. E aí nesse momento, os sinais disso seriam justamente as quedas repentinas que a gente viu nos mercados aqui. A gente já falou no começo do vídeo, todo mundo caindo pra caramba nos últimos dias. E é interessante observar que quem tá puxando muito isso é os Estados Unidos, que vinham em uma direção completamente diferente. Se a gente olha um movimento pré essa queda existente no momento, se a gente olha pro contexto pré essa queda que a gente tá vivendo atualmente, eram quase 24% de alta se a gente considera o período ali de mais ou menos 10 meses. Isso tudo enquanto a inflação tava dando sinais de maior controle lá fora, o que naturalmente começava a abrir espaço para uma continuidade da queda de juros pelo Fed. E é justamente por isso que a expectativa que vinha sendo criada lá nos Estados Unidos era do famoso soft landing, um ambiente onde a inflação começa a ceder naturalmente e aí fica mais fácil de você ceder os juros também aos poucos. E isso faria com que a economia aos poucos voltasse a tracionar, o que seria bom para todo mundo. Só que a expectativa mudou de uma hora para outra e você já sabe que o mercado financeiro ele fica tentando adivinhar o futuro para conseguir formar o preço do presente. Então se tinha uma expectativa e essa expectativa muda do nada, o preço muda junto. E é por isso que do soft landing a gente vai para algo como o JP Morgan, vendo 60% de risco de recessão global nos Estados Unidos depois do tarifaço do Trump, que é a principal razão de estar mudando essa expectativa toda nesse momento. E como esse é o principal assunto que se fala na economia nos últimos 7 dias e sai atualização a cada novo dia, eu sei que muita gente se pergunta, Felipe, mas como é que eu deveria estar investindo agora? Será que eu espero o mercado cair um pouco mais? Ou será que agora é a hora de comprar mais pesado tudo que está caindo? Para deixar todo mundo na mesma página, o tarifaço do Trump é uma ideia que ele está tendo de deixar a balança comercial dos Estados Unidos mais equilibrada, já que até fevereiro essa balança era deficitária para os Estados Unidos. Ou seja, eles estavam gastando mais com importações do que vendendo com exportações, por exemplo. Felipe, então os Estados Unidos estavam ferrados porque a balança comercial estava negativa, é por isso que veio o tarifaço? E na verdade não. A causa real do tarifaço acontecer é porque os Estados Unidos atingiram o chamado teto da dívida para esse ano 2025 em 36 trilhões de dólares. Ou seja, para captar novos recursos para o governo federal, não dá para emitir mais novos títulos de dívida, que seria o equivalente a vender títulos do Tesouro Direto aqui no Brasil, só que lá nos Estados Unidos, para assim colocar dinheiro para dentro do caixa. A dívida já chegou no teto, não dá mais para fazer isso. Para continuar conseguindo arrecadar recursos, o Trump precisou encontrar outras maneiras e controlar a balança comercial foi um dos primeiros tiros que ele deu. E aí, em tese, como na narrativa as taxas estavam desiguais entre os países e os Estados Unidos, ele lançou ali aquela tabelona, vindo como uma retaliação para deixar tudo mais justo entre os países e o próprio Estados Unidos. E a ideia, segundo o próprio Trump, é que essas tarifas fossem realmente recíprocas. Só que na prática não é isso que está acontecendo e aí os países já começam a reclamar pra caramba. Olha o caso da China, por exemplo, que no começo desse ano as taxas já tinham sido elevadas novamente para algo próximo a 20%. E aí o Trump veio e anunciou uma adição de 34% nesse novo tarifaço. E é óbvio que a China não gostou disso e começou a retaliar do lado de lá também, aumentando as taxas, junto com essa história toda. Os Estados Unidos ameaçou a China em aumentar essa tarifa para mais de 100% se não houvesse mudança nesse tipo de postura. E foi exatamente isso que aconteceu logo antes de eu começar a gravar esse vídeo aqui. Uma tarifa confirmada de mais de 100% nesse momento para a China. Ou seja, perdendo ali o princípio da reciprocidade que o próprio Trump tinha anunciado antes do tarifaço. E aí tem outros casos, como da União Europeia, em que a taxa deveria ser de mais ou menos 5%, mas o Trump considerou de 20%. O Vietnã, que as taxas eram abaixo de 10%, mas o governo Trump considerou de 46%. E no fim, as taxas aplicadas mesmo seriam acima do que efetivamente é aplicado pelos outros países. E isso está acontecendo porque a forma de cálculo do governo Trump para cada uma dessas tarifas é que foi diferente. O que eles fizeram ali foi dar uma forçada no cálculo para ajustar o resultado final
final com base no déficit que os Estados Unidos têm com cada um dos outros países. Ou seja, numa tentativa de resolver na canetada o déficit comercial que o Trump já tinha. O resultado disso tudo foi essa tabela que ficou famosa e tá aí na tela para vocês, que foi a primeira divulgação dessas taxas entre mil aspas recíprocas. E é isso que vem causando um caos completo no mercado. Tudo caindo de preço, isso quer dizer que boa parte dos investidores estão vendendo os ativos nesse momento, já que os preços estão caindo. E aí fica a pergunta, será que essa é uma razão forte para pensar em vender os ativos também? Os Estados Unidos entrando numa recessão, será que eles vão puxar todo mundo para baixo? Afinal de contas, o assunto recessão começa a aparecer cada vez mais, depois dessa história toda. Como comentou ali o Simon Jack, editor de negócios da BBC News. E a grande razão por trás desse pessimismo com a economia que começa a surgir é justamente por causa da postura do Trump. Existem críticas bem fortes a essa nova pegada que ele está trazendo para o início do governo, o que reforça a ideia de ser um tiro no pé. Se a gente for olhar para a prática, tarifaços meio generalizados assim tendem a não funcionar muito bem. Foi o que trouxe ali, inclusive, o Ben Carson, recentemente no blog dele, falando de uma breve história das tarifas no contexto histórico mundial. E se baseando nesse livro aqui, ó, A Splendid Exchange, How Trade Shaped the World, como o comércio internacional avançou demais as economias. Inclusive, o autor do livro é um dos mais fortes na tese de defender os benefícios do livre comércio internacional, inclusive sem tarifa nenhuma. Num dos gráficos mais famosos desse livro aqui, o autor mostra a consequência das tarifas iniciadas entre o comércio internacional no período entre 1929 até 1940, entre as duas guerras mundiais. O que a gente pode ver é que o fluxo de capital em comércio deu uma estopada ali, onde se aponta para os pontos de guerra. Inclusive, entre 1930 e 1933, o mundo todo chegou a perder de 3 a 5% do seu PIB, justamente por causa dessas tarifas e dessa trava que foi colocada no comércio internacional. Pegando esse contexto e trazendo para as consequências do que pode acontecer nesse momento, o que a gente veria naturalmente seria uma queda na competitividade dos produtos lá nos Estados Unidos, o que naturalmente levaria a uma elevação dos preços. E aí é mais inflação nos Estados Unidos, provavelmente juros voltando a subir lá fora, o que não precisa a gente voltar muito longe para lembrar que acaba puxando o mundo todo para um cenário de mais dificuldade. A gente pode puxar um outro exemplo de teoria para nos embasar numa tese como essa, como nas próprias lições ali trazidas pelo Mises em um dos seus principais livros, As 6 Lições. E na terceira lição, o Mises fala sobre os males do intervencionismo do governo na economia. E a definição de intervencionismo é quando um governo, em vez de deixar que o mercado se autorregule pela livre interação de oferta e demanda nesse meio tempo, ele interfere impondo regras, condições e tarifas, que é exatamente o que a gente está vendo num momento como esse, numa tentativa de favorecer os produtores internos, mas que restringe artificialmente, que a gente chama na canetada, a concorrência externa desses produtos. O que no fim volta a ter risco de inflação novamente, além de, na prática, criar ineficiências, onde você acaba protegendo produtos que não são os mais competitivos se tudo fosse aberto ao livre mercado mesmo. No final da terceira lição ali do Mises, ele traz 3 consequências para uma postura intervencionista como essa. O encarecimento dos bens importados lá nos Estados Unidos, o poder de compra dos consumidores que acaba caindo, e muitas vezes a retaliação vinda de outros países prejudicando ainda mais e criando uma bola de neve nessa guerra comercial. Agora, entendendo essa linha racional, a gente consegue olhar para essas matérias aqui e entender que elas têm um fundo de sentido. O CEO da JP Morgan alertando os impactos da estabilidade nos Estados Unidos, podendo inclusive enfraquecer a posição deles, além do risco das tarifas do Trump elevar a inflação no mundo como um todo, podendo gerar uma recessão. Então sim, a gente está num momento de divisor de água. Será que daqui para frente ele vai dar uma pisada no freio, segurar um pouco mais, ou ele vai para cima e continuar retaliando a China ou qualquer outro país que venha para cima dos Estados Unidos? Isso não tem como a gente saber, só tem como a gente acompanhar os fatos. Agora, com a queda dos preços, será que fica claro que é um momento de compra quando você pensa com a cabeça de investidor? Ou será que seria um momento de cautela e esperar mais as quedas virem para depois tomar uma atitude? Até porque agora tem muita coisa ficando barata, como é o caso no Brasil, e tem muita coisa que segue cara, como é o mercado de ações americano, que ainda está acima da média em termos de preço sobre lucro. É exatamente isso que eu quero te mostrar como fazer nesse momento, mesmo sem você precisar adivinhar o futuro, até porque ninguém sabe como fazer isso. Só que ainda assim dá para tomar decisões muito acertadas. Inclusive parecido com o que a gente fez aqui no Clube do Valor lá em 2019, quando naquela época o mercado aqui do Brasil só subia. Já eram mais de 180% meio que seguidos assim de alta e todo mundo só queria falar de ações e de fundos imobiliários. Só que o que estava acontecendo na prática é que aqui a gente estava vendendo ações de fundos imobiliários para comprar renda fixa. Foi isso que a gente fez em novembro, em dezembro e em janeiro, enquanto o mercado só subia. Logo em seguida, o que a gente viu foi uma queda muito forte trazida pela pandemia nos mercados de risco, derrubando mais de 46% do mercado de ações brasileiro. Foi justamente naquele momento que a gente estava fazendo um movimento inverso, vendendo mais de 10 milhões de reais de renda fixa para comprar pesado ações e fundos imobiliários, mesmo no meio da incerteza. E o que aconteceu dali para frente? O próprio Google consegue mostrar, o mercado se recuperou, pelo menos da pandemia, demonstrando ser uma atitude correta. Ah, Felipe, então vocês acertaram a mão e conseguiram adivinhar a pandemia ali. Na verdade, não tem nada a ver com isso. Ninguém fica tentando adivinhar o futuro. De novo, não dá para fazer. O grande ponto é que existe uma estratégia
estratégia muito clara por trás dessa história aqui que força qualquer investidor a comprar na hora certa, ou seja, comprar na baixa e vender na hora certa também. Vender quando o mercado está em alta. E, inclusive, a única forma honesta de dar uma resposta precisa de como fazer isso é analisar o perfil do investidor, o perfil patrimonial de cada um dos investidores que estão assistindo a gente aqui. Eu vou te mostrar como essa estratégia funciona, mas o fato é que a única forma de ser assertivo na resposta de qual é o momento certo de comprar ações, fundos imobiliários, renda fixa, ações internacionais, isso vai depender do teu perfil de investidor, do teu contexto patrimonial, dos teus objetivos financeiros. E foi justamente pensando nisso que a gente abriu novas sessões para montar contigo um plano de investimentos personalizado, considerando o teu momento de vida atual, o teu patrimônio e entender como é que você pode saber exatamente qual é o ativo certo que você tem que comprar, qual você tem que vender. Esse plano personalizado acontece numa sessão de 1 hora, onde um dos nossos especialistas treinados com as nossas filosofias vai olhar para o teu contexto e te mostrar um plano estratégico claro de como é que você pode investir cada vez melhor. Tudo baseado nos fundamentos da estratégia que eu estou te mostrando aqui. Se você quiser participar, como é totalmente gratuito, a única coisa que você precisa fazer é ler esse QR Code que está aparecendo aqui na tela em algum lugar ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Mas será que o mercado cai mais? Será que já deu de queda, agora é só subida, é hora de comprar? E a única forma de você tomar uma atitude correta aqui é se basear na única estratégia que foi responsável por mais de 93% do sucesso dos investidores no longo prazo e que se baseia majoritariamente numa boa macroalocação, também conhecido como Asset Allocation, e que consiste em você tomar 2 passos muito claros como investidor. O primeiro deles é selecionar uma carteira perfeita, uma carteira ideal para você, com as proporções das classes de ativos muito bem definidas. E aí, de novo, isso vai depender do quão adepto a risco você é, por exemplo. Uma carteira com mais renda fixa como um modelo sofisticado é diferente de um modelo mais arrojado, que tem menos renda fixa. E isso pode variar do 8 ao 80, do totalmente renda fixa ao totalmente renda variável. Definido esse modelo muito claro, o que vai acontecer é que o mercado vai se movimentar para cima e para baixo. E a tua única função como investidor é realizar os rebalanceamentos trimestrais, onde se o mercado americano, por exemplo, tiver caído e você que queria ter 20% de ações internacionais agora está com 15%, ora, você tem um insumo muito claro de que é hora de você comprar ações americanas na baixa, o que na prática te força a estar sempre no lado certo de quem vai ganhar dinheiro na bolsa. Dito tudo isso, eu espero que esse vídeo tenha te mostrado uma forma de agir mesmo dentro do caos. Agora, se você quiser entender por que o Tesouro é comprovadamente um investimento quase imbatível, segundo algumas postagens, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhe. Eu vou estar te esperando.